Olá, eu quero começar essa videoaula com uma abordagem diferente. Eu vou começar lhe fazendo algumas perguntas. Você sabe fazer a referência bibliográfica de uma tese de doutorado? Se você estiver fazendo uma pesquisa na internet, você sabe referenciar o artigo da internet? E se ao invés de fazer uma pesquisa na internet, você estiver pesquisando um trabalho em um evento publicado em um CD-ROM, você sabe fazer essa referência? Eu estou perguntando isso porque as referências bibliográficas são um dos maiores detalhes da metodologia científica. Para cada tipo de referência, existe uma regra diferente de formatação. Estudar isso requer muito tempo. No ABNT Fácil, nada disso é necessário. O ABNT Fácil contempla uma série de tipos de referências que você simplesmente cadastra os dados e ele faz as formatações para você. Tudo muito rápido, tudo muito fácil. Vamos ver então como isso acontece. Eu vou abrir aqui o meu programa, vou abrir o trabalho que nós estamos desenvolvendo, o trabalho Danilo. Ele já está bem completo, tem uma série de informações, mas ele ainda não tem referências. É neste botão que nós cadastramos referências bibliográficas no nosso trabalho. O ABNT Fácil tem uma série de possibilidades para cadastrar referências. São livros, capítulos de livros, artigos, jornais, monografias, legislação, documentos na internet, um rico acervo de tipos de referência. A quantidade de detalhes para se cadastrar uma referência bibliográfica é tanta que essa parte do ABNT Fácil é praticamente um programa à parte, devido à riqueza dos detalhes que cada tipo de referência deve conter. Claro que isso para nós não é importante, uma vez que nós só vamos preencher dados e o ABNT Fácil fará a formatação para nós. Então o que acontece? Vamos escolher aqui, por exemplo, a formatação de um livro. Clico em Novo e vou preencher os dados. Aqui na área de ajuda, o ABNT Fácil me mostra o que eu devo fazer com cada elemento desse. Então é bem simples, bem intuitivo de trabalhar. Se o meu livro foi escrito por mais de um autor, basta que eu separe o autor por ponto e vírgula. Então eu vou cadastrar aqui o Eduardo Pereira Raposo, a Sônia Maria Santos e o José Ribamar Oliveira. O que é uma autor-entidade? Uma autor-entidade é para os casos onde quem escreveu o livro não foi uma pessoa, mas sim uma instituição, uma organização, uma empresa. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele poderia escrever um livro. Neste caso, o IBGE não seria um autor, ele seria um autor-entidade. Vamos então cadastrar o título da obra. Como trabalhar o motivacional. A edição você adiciona se quiser, ou se tiver essa informação. A cidade, São Paulo, editora Érica, 2015. Salvo. Pronto. Eu já tenho uma referência cadastrada no meu trabalho. Como ela vai ser formatada lá no Word, deixa o ABNT Fácil fazer. A gente simplesmente cadastra os dados. Vamos então cadastrar mais uma. Vamos cadastrar agora um artigo de revista. Observe então que agora eu mudo, o ABNT Fácil muda a minha área de inserção para os dados relativos à minha revista. Novo. Neste caso eu vou colocar o autor-entidade. Quem escreveu esse artigo foi a Setor 5 Soluções. O título do artigo é Teste de Software. Teste de Software. O título da publicação é a revista SQL Magazine. A cidade é São Paulo. O número do volume eu não vou preencher. O número da edição é a 4ª edição. Esse artigo começou na página 23, terminou na página 31. No mês de fevereiro de 2016. Mando salvar. E eu agora tenho um artigo de revista cadastrado como referência do meu trabalho. Percebe então que a gente simplesmente cadastra os dados. Onde vai cada informação,
se ela é em negrito, se ela é em itálico, o seu posicionamento correto no texto, isso tudo quem gerencia é o ABNT Fácil. Depois, nós vamos ver os detalhes todos na hora que o trabalho for gerado. Eu vou simplesmente cadastrar a informação e eu tenho formatado bonitinho lá no Word. Vamos fazer mais uma referência. Vamos fazer um agora de monografia em meio eletrônico. Novo. O autor dessa monografia é a Maria Rosa Santos. O título da monografia é Teste Educacional. Ela não tem subtítulo. O ano de conclusão foi em 2015. O número de páginas dessa monografia, 145. O nome da instituição, União Educacional do Norte, cidade Rio Branco. Foi publicada em 2016. Esse tipo de monografia, o que ela é? É uma graduação, é uma especialização, mestrado, doutorado. Nesse caso foi uma especialização. O nome do curso é Tecnologia Educacional. Eu pesquisei essa monografia no CD-ROM ou foi online? Nesse caso foi online, no endereço www.uninorteac.com.br. Eu acessei ontem, dia 3. Salvo e pronto. Eu tenho então 3 referências cadastradas no meu trabalho. Se eu vir aqui em listar referências cadastradas, eu vou ver as 3 separadas por categoria. Então eu tenho um livro, tenho um artigo e tenho uma monografia em meio eletrônico. Se por acaso eu precisar editar alguma informação dessa, basta eu dar 2 cliques em cima da referência, que o ABNT Fácil me leva para a área de inserção e aqui eu posso fazer alteração. Essa aqui não começou na página 23, começou na página 24. Ok? Mando salvar e pronto. Na minha lista de referências já está feita a alteração. E agora? Agora eu simplesmente mando gerar o trabalho. Eu fecho aqui, mando gerar o trabalho, gerar. O ABNT Fácil vai interligar com o Word, vai preparar o ambiente e conforme a gente já viu nas outras aulas, ele vai inserir os dados. A diferença é que agora no final ele vai inserir as nossas referências. Então vamos aguardar aqui a conclusão. Ok. Um detalhe interessante é que o sumário gerado pelo Word, ele é linkável. Então, basta eu segurar o Ctrl, clicar aqui, e eu vou descer direto nas minhas referências. Então vamos observar o que foi feito. Primeira coisa, as referências estão em ordem alfabética. Lá a gente não precisou preencher em ordem alfabética. Não é referências bibliográficas, é simplesmente referências. É assim que a ABNT diz que é o título das minhas referências. E olhem bem, Raposo Eduardo Pereira. Mas lá eu não digitei assim, lá eu digitei Eduardo Pereira Raposo. Então você digita normalmente e o ABNT Fácil faz a ordem certa dos nomes aqui no Word. Como trabalhar o motivacional ficou em negrito, São Paulo, 2 pontos, Érica, 2015. Próximo, Santos Maria Rosa. Esse aqui, olha a quantidade de detalhes que tem uma referência em monografia em meio digital. Maria Rosa Santos, teste educacional, ponto, 2015, o ano em que a monografia foi defendida. 145F, esse F é obrigatório, a ABNT diz que precisa ter o F aqui para dizer que são 145 folhas. Monografia, entre parênteses, especialização em tecnologia educacional, fecha parênteses, traço, União Educacional do Norte, Rio Branco, 2016, ponto, disponível em
menor, maior, www.norteac.com.br, acesso em 3, não abriu inteiro, mas sim as 3 primeiras letras, ponto 2016. Está vendo quanto detalhe você teria que aprender, que estudar, para poder fazer uma referência de monografia em meio eletrônico? Você não precisa saber nada disso, você simplesmente preenche os dados lá no ABNT Fácil e ele se vira aqui no Word e coloca os dados da forma correta. Por exemplo, nesse daqui de baixo, a Setor 5 Soluções é um autor-entidade. Autores e entidades são todos colocados em letra maiúscula, não é simplesmente sobrenome maiúsculo igual aqui no Raposo, é todo o nome. Teste de software, .SQL Magazine em negrito, São Paulo, número 4, a publicação, P.24 a 31, não é página nem page, é P.24 a 31, não é fevereiro, é só fev.2016. Ok? Então isso é um cadastro de uma referência lá no ABNT Fácil, cadastrado de forma muito simples e aqui formatado bonitinho de acordo com as regras. Se por um acaso nós tivéssemos feito uma referência com 4 autores, aqui nós temos 3, não é verdade? Se nós tivéssemos uma referência com 4 autores, ele faria o quê? Colocaria o nome do primeiro, et al. Et al significa, para as regras da metodologia, que eu tenho mais de um autor daquele livro, daquele trabalho. Só que para eu não colocar todos eles, imagina aí 10 autores, né? Eu simplesmente coloco o et al. E quem faz isso? O ABNT Fácil faz para nós. Perfeito? Então, eu tenho aqui as minhas referências. Estão aqui. Se eu quisesse mais uma, a gente já entendeu como funciona. Se eu quisesse, de repente, excluir uma referência dessa, é só clicar nela e clicar em excluir, e ela vai ser retirada da minha lista. E se eu quisesse colocar mais uma, eu escolho qual é o que eu quero. Eu quero, por exemplo, um documento na internet, clico em novo e preencho as informações. É muito simples, muito fácil de usar. Ok? Na próxima aula, nós veremos um outro botão bem interessante aqui da tela do meu ABNT Fácil, que é esse aqui, ó, o importar referências. Ok? Por enquanto é isso. Obrigado.